Boa noite para todo mundo que entrou agora. Espero que vocês estejam todos muito bem. E aí eu vou começar mostrando, então, as atividades aí do pessoal que me entregou, né? Eu sei que o tempo não é muito, né? Não temos tanto tempo assim, né? Para a gente poder fazer as atividades e tudo. Então, eu reconheço aí, parabenizo quem consegue fazer e consegue entregar aí. Então, parabéns aí para todo mundo que fez. O exercício, vocês lembram, era um desafio, na verdade, né, de criar uma história, né, criar uma página que tivesse aí os tipos de enquadramento que eu sugeri, né, que eu coloquei como obrigatório aí, na sequência, inclusive, que eu sugeri. Boa noite, pessoal aí que está chegando. Acabei de começar, tá? Então, eu sei que é um desafio, porque uma vez que não foi sugerido nenhum tema, nenhuma proposta mais concreta, apenas os enquadramentos, então eu sei que fica bem solto, né? Mas vocês mandaram muito bem, conseguiram aí coisas, trabalhos muito bons mesmo. Começando aqui pela Pietra, né? Ah, então vamos ler o quadrinho como um todo primeiro, depois eu vou falar sobre os enquadramentos. Então vamos lá. Então aqui temos o primeiro quadro, me preparar para sair. Né? Então a gente vê o personagem ali na frente de um espelho, esqueci o nome desse móvel aqui, e aí no segundo quadro é sempre um evento. Né? Depois, fico pensando como vai ser quando encontrar com o pessoal, passo o dia inteiro me arrumando, e no fim, todo mundo desmarca. Perfeito, adorei assim o fato de você ter conseguido resolver tudo, quer dizer, resolver nessa página esse, esse, essa história, né? Então você tem uma conclusão aí, teve um aproveitamento do enquadramento também nesse sentido da conclusão dessa ideia. Então, parabéns, isso é difícil, assim. E agora vamos lá falar Nossa, dos. ficou realmente legal. Eu achei bem criativo como que ela resolveu aquele quadro que parece um balão de pensamento. Uhum, exatamente. Ficou bem, como posso dizer? Ficou bem legal mesmo. Eu curti Exato. bastante. Bem criativo. Vou chegar ali nesse caso, nesse balão. Então, eu vou aqui repassando com vocês a questão quais eram os planos, né, os enquadramentos ali que tinham que ser seguidos, e no primeiro quadro, a gente precisava de um plano médio, que foi criado aqui, exatamente um plano médio. Então, eu vou sempre reforçar o motivo, né, e a característica principal do enquadramento, de forma muito mais forte do que a questão do nome do enquadramento, tá? O que importa para mim é vocês perceberem e utilizarem o tipo de quadro que vai dar essa característica necessária para ajudar você a mostrar aquilo que você precisa mostrar. Então, nesse plano médio, é geralmente quando a gente dá algo como a Pietra fez aqui. A gente vê o personagem, né, num tamanho, assim, num espaço razoável, para que a gente pegue um movimento dele, uma pose, específica, né? Então, geralmente é da cintura para cima, então a gente vai ter algo como as mãos ali se movimentando e tal, é para dar mais expressividade para o personagem, mas não tão focado no rosto dele, né? No detalhe. É algo um pouco mais distante. Então, é essa a característica principal aí desse quadro. Então, perfeita a utilização. O segundo
quadro era o quadro, um plano geral, tá? E aqui a gente vê nesse segundo quadro um plano geral também, perfeitamente resolvido. O plano geral ele serve para apresentar, apresentar não é a palavra, mas para colocar o personagem no cenário, né? Então é importante a gente ver que o personagem está no quarto, né? Entender que se trata desse momento de preparação para sair, para se arrumar e tal. Então é importante. E os detalhes do cenário, né, desenhados, eles ajudam também a contar sobre aquela cena, né? Então você vê os objetos do personagem, então você vai isso contribui para você construir na sua cabeça assim como que é, quais características esse personagem possui. Então esse quadro ele tem esse espaço. Aí a gente tem um plano geral depois, certo? E aqui a gente tem aí a inserção aí de outros personagens feito, né, num tipo de quadro aí especial. Por quê? Porque vocês estão vendo que ele possui aí esses várias formas arredondadas aí, indicando um outro tipo de situação. Então, é uma situação imaginada, nesse caso aí, né? Pensada. E, então, isso é um recurso que deve ser explorado. A gente pode entender que os quadros eles não precisam ser exatamente como convencional, de ter ser reto, né? E definir o tempo tradicionalmente no presente, pode ser como a Pietra fez aqui, isso é muito, muito interessante mesmo. E aí, em relação ao enquadramento, a gente vê os personagens, a gente vê aqui o cenário, mas tímido, né? Então, assim, caberia mais elementos dentro desse cenário para trazer essa informação do tipo, que tipo de lugar que se frequentaria, onde essas personagens aí estariam, né? Daria mais caracterização aí para essa parte, né? Para esse quadro. Aí a gente vai para um close, certo? Perfeito, o close é isso mesmo. Reparem aí na expressão, assim, no desenho, né? Que foi feito do personagem, de olhos fechados, com um sorriso. A gente consegue perceber a emoção ali que o personagem está sentindo, e o close ele serve para isso, para a gente perceber o que está acontecendo com o personagem só de olhar para a expressão dele, no caso. Aí o próximo quadro é um corpo inteiro. E aqui, no caso, não temos o personagem de corpo inteiro. Temos aí um plano médio, né, que possui aí o guarda-roupa, né, e é interessante que nesse momento específico da história, caberia muito bem um corpo inteiro, assim, minha sugestão, do personagem se olhando no espelho, por exemplo, né? Então aí caberia muito bem, acho que coincidiria com o tema de ter esse quadro da personagem se vendo no espelho, e a gente teria então meio que esse motivo para ver o corpo do personagem inteiro, assim. E aí a gente vai para o quadro que é um hiperclose, e aí a gente tem o celular, né, que está bem focado aí no celular. Poderia ser um close, mas é um hiperclose porque dá um enfoque no texto, né? Então ele é mais preciso, ele vai mais, não é só o celular, é o texto especificamente, então ele é bem focado ali nesse ponto. Então tem essa coisa aqui desse quadro do não estar de corpo inteiro. Pensem que o interesse é a gente usar sempre esses enquadramentos com os propósitos que eles podem agregar ao quadrinho. Mas eu achei muito bom a conclusão, o desenho, o texto, a ideia, perfeito, adorei, tá, Pietra?
quer comentar alguma coisa? Muito obrigada primeiro, né? Agradecer. Realmente, no terceiro quadrinho ali, no terceiro quadro, depois que eu já tinha feito, que eu pensei que eu precisava detalhar um pouco mais onde ela está ali, onde eles estão, porque pode ser literalmente qualquer lugar, pode ser a casa de uma amiga, pode ser um restaurante, um café, então eu devia ter detalhado mais. E o do guarda-roupa, foi muito difícil para eu conseguir encaixar, assim, então eu realmente não tinha pensado, mas eu gostei bastante da sugestão do espelho e tudo. Perfeito, perfeito. Mas é isso. O desafio era mais para exercitar mesmo e gerar essas dificuldades. Eu acho que você resolveu muito bem. Tá ótimo, adorei mesmo. Assim. Então vamos lá. Achei que a mesa ali parece uma mesa de sinuca. Inclusive, eu ia comentar, né, que essas personagens têm, tipo, detalhes muito característicos, assim. Tipo, tem uma mancha no braço da personagem ali, tem uns negocinhos no cabelinho. Achei curioso isso. Isso é muito legal. Isso sempre é muito legal. A gente, com esses detalhes, o personagem ele se torna mais humano, assim, ele fica Sim, mais bem parece. caracterizado. Aham. Parece, tipo, a memória da própria personagem lembrando das características das amigas dela ali. Tipo isso. Ah, pode ser. Mas é uma coisa que vale a pena investir um tempo fazendo, sim. Então, beleza, vamos passar aqui para a próxima atividade. Deixa eu ver de quem que é. É a da Brenda. Então, vamos lá, Brenda, vamos ler aqui primeiro, tá? Então, vejam aí primeiro o quadrinho assim, no todo, né? Façam a É meio leitura visual. difícil de ler o texto, né? Não, calma, Realmente. pode Ah, deixar tá. que eu vou aproximar. Uhum. Aí eu quero que vocês vejam a disposição dos quadros primeiro, tá? Agora eu vou aproximar aqui. Então, a gente tem uma personagem mais aqui no centro e uma personagem mais aqui na lateral. Vou ler aqui para vocês. Ela diz o seguinte: você já chegou longe demais. Não vai ser vergonha nenhuma desistir, tá? É o que a personagem fala para ela aqui. Aí aqui a gente vê a personagem ainda escalando, tá? O que a gente percebe nesse próximo quadro ser uma grande montanha. Aí a gente tem a expressão da personagem, né, que ainda parece estar bem convicta ali da subida, do fazer, do realizar ali a subida. Aqui a gente vê, então, esse movimento, né, que reforça, que confirma isso aí, e aí uma expressão daquela personagem ali que é um pouco fantasmagórica ali, né, que voa, sobrevoa ali próximo a ela ali, o foco ali nos olhos, no olhar dela, um olhar assim, um pouco nervoso, um pouco desafiador. Perfeito. Então vamos ver a questão dos enquadramentos, tá? Deixa eu voltar aqui. Então a gente tem um plano médio nesse primeiro, quer dizer, a sugestão era que se fizesse um plano médio, e nesse primeiro quadro aqui, a gente tem exatamente um plano médio, a gente vê o personagem um pouco da cintura para cima, só o personagem, né? Lógico, tem o outro personagem ali do lado, mas o foco é nele e tem o texto perfeito. Aí o próximo quadro, enquadramento, é o plano geral. Exato, a gente tem aí o plano geral, né? A gente consegue ver o personagem num ambiente, esse cenário. Esse cenário é uma montanha que o personagem escala. É exatamente essa função do plano, desse tipo de enquadramento, tá? Mostrar as coisas desse jeito assim. Agora, esse outro plano, o próximo, aí a gente tem um distanciamento, né? Como se estivesse sendo visto de mais longe, né? E aí, nesse caso específico, esse tipo de enquadramento, ele tem uma função um pouco diferente de simplesmente mostrar o personagem no cenário. Ele apresenta um pouco como foi feito aqui. A gente, então, retomando, tá? Então, reparem que desse segundo quadro para o terceiro quadro, com esse distanciamento, a gente entende a dificuldade do desafio do personagem, né? A montanha, o tamanho da montanha é revelado. Então, esse quadro ele tem uma função de apresentar quase que tematicamente
ali a dificuldade em questão. Então, esse é um tipo de quadro que a gente chama de quadro de apresentação. Ele mostra o cenário de uma forma mais ampla para a gente entender assim, que tipo de coisa que pode acontecer ali. Tá? Então, ele é um pouco diferente do plano geral por conta disso, mas eu entendo perfeitamente o motivo pelo qual você fez esse distanciamento, porque, de fato, a gente aí tem a noção, né, do tamanho do problema, e para a narrativa ficou perfeito, tá? E aí a gente depois tem um close, se eu não me engano, um close, que aí é isso mesmo, tá perfeito, tá? É a mesma questão, foca na expressão do personagem. Depois o próximo quadro. Detalhe que muito bacana essa coisa do quadro estar um pouco na diagonal, né? Ter uma linha mais diagonal aí desse quadro do close para o quadro onde ela está subindo, acho que conversa muito bem, combina muito bem com o tema de escalada, né? Então a gente sobe um pouco o olhar ali, então achei genial essa resolução aí, muito coerente, funcionou muito bem. Então a gente tem nesse quadro aí dela escalando um corpo inteiro, a gente vê a postura da personagem, nesse quadro é justamente a possibilidade de você explorar essa coisa tipo do gesto, né, da dificuldade que seria escalar isso aí, então muito bem feito também. E aí, por último, um hiperclose no olhar da outra personagem lá, fecha aí dramaticamente e tal, então, perfeito. Só essa questão do quadro de apresentação que entrou ali no lugar de um quadro geral, mas eu entendo o motivo, tá? Nesse caso específico, você não saiu, né? Não mudou a narrativa, ela persegue a mesma personagem, de certa forma, né? No caso da Pietra, ela teve aquela saída de jogar para um quadro de imaginação, então ela consegue levar para um outro cenário por causa disso. Então, entendo porque que ficou difícil criar um outro motivo para jogar um plano geral. Esse era, acho que, a passagem mais difícil mesmo. Mas adorei a sua composição aí. Tá, Brenda? Você tá aí? Você quer comentar alguma coisa? Bom, de fato, acho que a parte mais difícil era a questão dos dois planos gerais seguidos, assim. Então, eu tentei construir uma coisa que revelasse mais do cenário, né? Porque tem essa questão da dificuldade da subida, da escalada dela. Então, no primeiro momento a gente vê, tá, ok, é difícil, mas aí chega num outro plano geral para mostrar, tentativa de plano geral, né? No caso, foi quase de apresentação, para tentar mostrar. É mais difícil ainda do que você, né, podia supor no começo. E eu fiquei bem feliz, obrigada pelos comentários, eu fiquei bem feliz da narrativa ter ficado bem clara também, ter conseguido passar isso. Eu estava com um pouquinho de medo de, não sei, talvez ficar um pouco confuso e tal, mas é isso. Sim, massa. Não, ficou muito claro, adorei. E aí, de novo, ressalto aquela sacada lá do quadro na diagonal, o feeling, né, de vocês já é muito bom. É bem isso mesmo. Os exercícios, eles servem para vocês ir colocando o que vocês já sabem no papel, né? Então, demonstra aí uma qualidade muito interessante. Então, eu estou bem satisfeito aí com a atividade do trabalho de vocês, tá? Então, vamos lá, dar sequência. Esse aqui é da Gláucia. Então, primeiro, olhem aí, assim, no total, assim, né, ao todo, assim, dessa disposição. Eu vou dar uma aproximada agora, tá, para a gente conseguir ver melhor. Então, aqui ela, inclusive, colocou já os planos aqui escritos. Então, a gente tem aqui no canto esquerdo aqui o plano médio, né? Então, a gente tem uma garotinha aqui na cozinha, né? Pegando algo na geladeira. Aí a gente tem aqui depois seria o plano geral. Então, já vou falar dos planos, tá? Então, aqui... Não, vamos ler primeiro, desculpa. Vamos ler primeiro para a gente entender do que se trata. Então, aqui
plano geral, mas a gente tem aqui a garota aqui pegando aí parece, né, uma torta, um bolinho com morango em cima lá da prateleira um pouquinho mais alta. E aí aqui a gente vê a cozinha já vazia, tem um relógio aqui que, deixa eu ver se ele aparecia antes, não aparecia antes, mas tem um relógio aqui. Sempre quando aparece um relógio, isso eu fico prestando atenção para ver se isso não está querendo marcar de fato uma passagem de tempo. Aqui a gente tem um close, né, da garota já com o doce aí nas mãos aí e a expressão. Aí aqui a gente vem para o quadro aqui que tem uma pessoa no canto aqui esquerdo, né? Essa garota provavelmente já, não sei nem, com certeza ela já cresceu, né? Depois eu vou perguntar para a Glaucia. E, por último, aqui a gente tem o rosto dela aqui e tal na expressão. Então, vou falar dos planos, tá? Sobre como eles estão enquadrados aqui. Então, plano médio. Ele funciona, esse quadro aqui, da forma como ele está desenhado, ele funciona muito como um plano geral, por conta dessa questão da gente ter o personagem e a gente entender muito bem as coisas que estão em volta. Então ele dá uma geral. Então, por isso que é assim, né? Então ele dá uma geral. Não é só no personagem. Vai o cenário, vai as outras coisas, isso traz mais informações, tá? Por isso aqui ele está mais para um plano geral do que para um plano médio. Aqui, sim, né? Tem um geral, mas percebe que aqui o seu personagem está de corpo inteiro também, tá? Então, poderia ser a exploração assim do movimento, né, da dificuldade de se pegar, de se alcançar o doce ali numa prateleira mais alta. Então, ele poderia ter essa função. Por isso, mostrar toda a figura em cena, né? Então, poderia ser um plano aqui de corpo inteiro, ao invés do plano geral, apesar de você ter colocado o cenário e tudo. Aqui, o plano geral, ele está funcionando como uma quadro de apresentação, porque ele apresenta o cenário, então ele dá aí meio que uma noção de onde que a coisa vai acontecer e tal. A ausência do personagem tira um pouco essa característica aí do que seria o plano geral de fato, né? Que inclui sempre o personagem, né? Então aqui talvez um quadro de apresentação. Aqui no close é um plano médio, né? Porque ele da cintura para cima e mostra o personagem, a gente entende, né, que esse plano ele tá assim para caber a torta, para caber a intenção dela ali. Se fosse o close, seria só no rosto dela. Mas se fosse só no rosto, a gente não veria o doce, né? Então, entendo as escolhas aí que você fez também. E aqui de corpo inteiro, aqui sim, aqui a gente tem bem essa coisa da figura, do andar aqui, isso pode ser bem importante para a narrativa. E no último aqui, o hiperclose, aqui é um close. Esse aqui é um close porque é o foco no rosto, a gente vê o rosto inteiro, né, com a expressão e tal, e não é o caso do hiperclose, que aí seria mais só no olhar, assim, no detalhe mesmo, tá? Glaucia, você comentou no e-mail que você teve dificuldades, né, para fazer. Quais foram as maiores dificuldades, assim? Olá, pessoal, boa noite. Olha, minha maior dificuldade foi a questão de tempo mesmo, sabe? Para pensar, para rever as coisas. Então, assim, para mim foi bem corrido. Eu acreditava que eu nem ia conseguir enviar. Obrigada pelos comentários, pelas sugestões, porque a gente faz isso na correria, passa desapercebido. Eu tive também muita dificuldade do que fazer, sabe? A ideia. Então, assim, foi um exercício bem difícil para mim, mas assim, eu fiquei feliz que eu consegui fazer alguma coisa, né? Porque aí depois vi, meu Deus, não é o hiperclose, é close.
Mas assim foi, né? Então, assim, é aprendizado, né? Então é Claro. isso. Perfeito, é isso. O exercício ele é proposto para que tenha esse contato. Imagina se a gente só fizesse a página final, né? Só esse último trabalho aí que vai ser impresso, que vocês vão receber em casa e tal. Se a gente só fizesse isso, é legal fazer esses exercícios justamente para ir soltando, para ir entendendo quais dificuldades que vão surgindo, né? Porque aí você vai tendo tempo também de buscar algo que você percebe que seria legal, você precisa ter. Você fala, nossa, percebi que seria muito bom, muito interessante eu entender como faz determinada coisa. Então a gente vai ter tempo aí para ver isso ao longo do caminho, e os exercícios vão nos mostrando essas coisas. Então, é assim mesmo, mas o seu desenho é muito bonito também, né? Isso aqui nos primeiros quadros, muito detalhe, então, nossa, tem um potencial muito grande aí, viu, Glaucio? Muito legal. Então, vamos para agora o trabalho do William, que também está muito, muito bacana. Então, de novo, vamos olhar aqui no todo, assim, para vocês verem a disposição direitinho dos quadros e tal. Vou depois dar uma aproximada só para vocês conseguirem ver os detalhes também. Tá? Então, vou aproximar aqui agora. Então, vamos passar aqui a leitura. Então, a gente tem aqui, temos esse quadro à esquerda que o personagem é apresentado. Aí a gente vê ele já no movimento, a gente vê detalhes dele, né, das coisas que ele possui, das coisas que ele carrega, se direciona para um lugar, vemos ali montanhas, né, essas linhas, por que eu disse corre, né, assim, a gente vê essas linhas bem próximas aqui ao personagem, apontando, meio que se convergindo, né, para um ponto, isso aí são linhas de ação, né, que são linhas, são recursos gráficos que podem ser utilizados para dar essa sensação de movimento, né. Aí aqui a gente vê as montanhas, vê o personagem no topo de uma montanha, agora a gente vê o personagem mais de perto, seu rosto, e agora a gente vê ele na totalidade, sua postura, né? E aí, no último quadro, a gente vê esses olhos se abrindo, uma chamas ali nos olhos dele, e conclui-se assim, então, essa narrativa aqui dessa página. Então, primeiro, vou falar sobre os quadros, fazer aquela né, averiguação ali. Então, no primeiro, a gente teria o plano médio. Perfeito, perfeito. A gente vê aí essa parte superior do personagem, perfeito. Muito bacana também que ele está olhando, assim, está meio de perfil, né? Um meio perfil, assim. Achei bem, bem bonito esse quadro. Depois, o plano geral. Então, sim, tá? O personagem está na cena, mesmo que não aparecendo inteiro, a gente vê o que precisa ver do personagem, a gente relaciona, entende, né, que é o personagem ali, e a gente vê o ambiente, o cenário em questão, de uma forma bem clara, bem definida aí. Então, sim, é um plano geral. Aí, nesse terceiro quadro aqui, a gente tem muito similar ao que a gente viu no trabalho da Brenda, né? Um distanciamento, como se tivesse ficado mais longe, assim, aí a gente tem um panorama, percebe que tem também a panorâmica, mas a panorâmica ainda estaria bem mais longe, que não daria nem para ver o personagem. Mas a gente tem uma noção, assim, da característica mesmo desse ambiente, de uma maneira mais, até que mais focada no ambiente, né? O personagem, ele fica um pouco em segundo plano, se a gente tem a noção do tamanho do espaço. Então, nesse caso, seria um quadro de apresentação. Aí, o próximo quadro é um close, perfeito. Aí, o próximo é um quadro de corpo inteiro, perfeito. A gente vê a pose do personagem. E depois, por último, um hiperclose nos olhos, tá?
é curioso, essas escolhas foram muito, muito parecidas com as escolhas que a Brenda fez, e até Montanha também, assim, uma coincidência apenas, porque falam de coisas bem diferentes, mas é curioso como teve uma proximidade, assim. E antes de começar, William, eu queria mostrar também o seu rascunho, que você também viu o seu rascunho, e aqui a gente percebe que você rascunhou aqui uns textos, né, talvez fala do personagem e tal. E aí, por que você, assim, teve algum motivo pelo qual você não incluiu eles na atividade, no quadrinho em si? É isso. Você conversa aí com a gente. Ele tá aí? Tá. William? Tá sem microfone, cara? Acho que sim, né? Tô sem áudio e vídeo. Ah, então tá. Mas aí, se você quiser ir escrevendo aí no chat, depois eu leio. Mas eu fiquei curioso sobre o texto, não ter entrado, se foi por uma questão de tempo mesmo, né? Às vezes foi meio corrido. Mas então tá, vai escrevendo aí que depois eu vejo. E agora, então, por último, a gente vai ver aqui a página do Marconi, tá? Então, aqui a gente, deixa eu dar uma distanciada aqui para vocês verem, a página completa, então temos a exposição que ele fez, é muito bacana, pelo que eu vi aqui, ele fez isso aqui no A3 já, né, mas quando depois você fala, acho que foi no A3, muito massa. Então vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. Então aqui a gente vê um personagem, era para ser um plano médio, né, e é isso mesmo, a gente tem um plano médio do personagem, consegue ver ele ali, né, numa proporção assim, de plano médio mínimo, tá? Aí aqui a gente passa para um quadro que teria que ser um quadro, um plano geral, e vocês estão vendo aqui um edifício que é um hotel Tambaú, a gente vê ele bem, né, assim, mas o personagem, eu não tenho certeza ainda se o personagem está nesse hotel, ou ele está olhando para esse hotel, ou não, então não ficou, o personagem não está nesse quadro. Então, aqui a gente poderia ter o que a gente chama de quadro de apresentação mesmo, tá? Que mostra, ou até na verdade, aqui a gente vai ter uma panorâmica, tá? Por quê? Porque o quadro de apresentação, ele determina mais ou menos aonde que a ação vai acontecer. Então, a gente sabe que o personagem tá por ali, vai aparecer ali, entendeu? Igual a gente viu nos exemplos anteriores. Nesse caso aqui, eu fico em dúvida. Eu não sei se o personagem ele tá ou não aqui, mas pode ter sido um problema de leitura meu. Depois você vai me ajudar nesse sentido. Aqui a gente vai para o terceiro quadro aqui, que é um quadro geral também, e aqui eu sinto a mesma coisa. A gente já vê um outro espaço, né, um outro lugar, provavelmente né, espaços que existem, eu não estou reconhecendo, infelizmente, mas depois você vai falar para a gente. Eu achei bem interessante essa arquitetura aqui, mas, de novo, parece mais uma panorâmica, tá? Que dá toda aquela noção, mostra para a gente onde que está acontecendo numa escala maior, tá? E aqui a gente tem o quadro do enquadramento de corpo inteiro, sim, perfeito, né? Aí agora a gente vai pro... Ah, não, desculpa. O quarto quadro é um close, né? Então a gente, na leitura aqui, o quarto quadro seria esse aqui, que está de corpo inteiro. Mas eu vejo que aqui tem o corpo inteiro e aqui tem um close. Então teve só uma inversão aí da ordem, né? Mas eles estão aqui. Entendo porque, né, nesse sentido aqui que você criou, né, vindo aqui do corpo inteiro é mais
lógico, mais natural, que a gente vai aproximando. Então, faz muito sentido o jeito que você colocou. Então, tem o corpo inteiro, depois a gente tem um close na figura, no rosto, né? E tal, e depois um hiperclose aí, que seria no detalhe do brinco que ele possui. Tá, então foram esses detalhes aí da questão dos quadros, principalmente aí nos quadros de plano geral, tá, Marconi? Quer comentar? Sim, boa noite. Boa noite. Na realidade, é um turista que está ao lado do Hotel Tambaú. Ele não está no Hotel Tambaú, ele está vendo o hotel. Né? Está vendo lá o mar na- lá no horizonte e uma vista maior do Hotel Tambaú, vista numa perspectiva mais longa, mais longe. E não deu para seguir a sequência, porque eu não tinha espaço aqui para colocar a figura do homem inteiro. Então, eu mudei e coloquei primeiro ele inteiro, para encaixar na página, e em seguida, coloquei as duas figuras no close e no hiperclose. Realmente eu senti essa dificuldade de encaixar o personagem lá no plano geral, porque ele não estava no hotel, ele estava fora do hotel. Aí, a não ser que eu fizesse uma coisa assim, mostrando o rosto dele e vendo o hotel. Aí não deu. Entendi, mas é isso, perfeito. Então, é só essa questão do plano geral, quando você pensar assim, nesse sentido que o plano geral ele pode te dar para a sua página, né, para o seu trabalho, é justamente mostrar onde o personagem está e o que está acontecendo em torno dele ali. No caso do seu personagem, então, agora eu entendi, ele está olhando, né, ele está vislumbrando esse hotel, mas ele não interage, assim, fisicamente com ele. Então, essa relação mesmo quase que de um olhar de longe. Então, tem só esse detalhe. Mas, assim, perfeito. O desenho, de novo, muito bem feito, muito bem detalhado. A questão da arquitetura. Entendo também o que você falou, né, de como encaixar ali, então tinha essa dificuldade, então tá perfeito. Tá bom, gente? Então vou ler aqui agora do William, tá? Vou voltar aqui para vocês poderem observar novamente enquanto eu leio aqui o comentário dele, tá? Então, ele diz aqui que... vocês devem ter lido, mas eu vou ler aqui para todo mundo poder depois também saber, né? Então, a ideia era mostrar dois orixás, Aganju e Xangô, dialogando sobre a criação dos montes, onde habitam os orixás masculinos, as orixás femininas e os eguns. Como estava no prazo, né, acabei não colocando o texto, foi inspirado num texto do livro Deuses de Dois Mundos. Legal, a ideia era mostrar dois orixás dialogando. Ah, perfeito. Então, acabou não dando tempo para colocar o texto, mas é isso. Seria legal, eu vi que deu para ver o texto ali, né? Então complementaria muito bem, assim, mas ficou ótimo também o seu trabalho, tá? Então a gente mostrou aqui, passou por todas as atividades, então vocês, né, fechamos aí essa coisa dos enquadramentos, né? Espero que tenha ajudado bem aí para vocês poderem, na hora de, enquanto estão imaginando o que fazer, terem uma forma, né, de poder testar assim, um enquadramento, já entendendo que função que eles vão ter para a narrativa de vocês, tá certo? Alguém ficou com alguma dúvida, assim, antes da gente entrar no próximo assunto, que aí a gente já resolve, senão eu sigo para frente. Vai lá, William, pode mandar.
Você ficou com a dúvida sobre os 2 quadros seguidos. Explica melhor. Você fala dentro do seu trabalho mesmo? Ah, como seria, né, uma solução possível de 2 quadros gerais em sequência? Olha, isso a gente reconheceu aqui que esse desafio aí, né, de ter os 2 quadros gerais em sequência, realmente ele parece um pouco não muito prático, mas a Pietra teve uma solução muito interessante. Esse momento, deixa eu trazer uma com imagens aqui que vai ser mais legal. Esse momento onde você, pensando o que é um quadro geral, ele serve para mostrar o personagem no ambiente, certo? Então, a gente tem, pegando aqui, por exemplo, a gente pode mostrar um pouco mais desse ambiente, porque esse ambiente ele pode conter coisas que não foram exploradas no primeiro quadro geral. Então, por exemplo, o personagem ele é mostrado numa floresta, e aí a gente vê ele ali com algumas árvores, certo? Perfeito, meio que caminhando. Nesse segundo quadro geral, a gente vê que no meio dessas árvores ali, tem uma fruta, por exemplo, que ele vai pegar. Ou tem uma cobra enrolada num galho. Então, a gente tem uma adição de um elemento dentro do mesmo tipo de enquadramento, que revela esse mesmo tanto de cenário, mas com algum detalhe a mais. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é você quebrar a narrativa e ir para um outro lugar, para um outro personagem. Então, você faz um movimento de tipo, um personagem está aqui e a gente sabe onde ele está. E aí ele está, como a Pietra fez, ele está pensando em alguma coisa, está pensando em alguém. E aí a gente vê nesse quadro seguinte esse alguém que está pensando meio que até numa questão de contraste meio simétrico. Então tem um personagem aqui pensando, está num quarto, pensando em alguém, e nesse próximo quadro geral a gente tem o personagem que essa pessoa está pensando no quarto dele. Entende? Então tem algumas possibilidades, vai depender do quê? Da história que você está contando, entendeu? Então o quadro, para vocês fazerem esses desafios assim, sem um tema proposto, primeiro vocês tiveram que imaginar qual a história ali que vocês estão contando para tentar encaixar nos quadros, tá? Mas essas são algumas possibilidades, tá? Deixa eu ver. Pensar aspecto para... Aqui, peraí. Aí a Dilsa colocou que também tive muita dificuldade para desenvolvimento desse quadro. Peço desculpas por não ter conseguido enviar. Porque sim. Então, eu te mandei um e-mail hoje lá, Dilsa. É só responder aquele e-mail lá, pegar aquele endereço lá e me mandar por aquele e-mail que vai chegar. Eu acabei não recebendo nenhum e-mail seu, assim, até agora. Então, pode ser que isso resolva. Mas é isso aí. Vai tentando e vai perguntando para mim. O grupo está lá também para vocês irem me perguntando durante, tá? Não precisa só esperar aqui, não. E sim, William, pode pensar aspecto para aspecto, cena a cena, exatamente. É isso aí. Tem essa possibilidade também, tá? Então, beleza, galera. Então, vamos avançar aqui. Eu quero dar uma adiantadinha aqui na nosso conteúdo, tá? Então, vamos lá. Então, hoje, a gente vai começar a falar sobre... introduzir as palavras. É por isso que eu perguntei para eles o que tinha rolado de não ter entrado ali os textos, porque
Agora a gente vai começar a explorar bem o texto entrando no nosso trabalho. Então a gente vai falar sobre tipo de balão, diálogo, narração, onomatopeia, vamos ver o que são essas coisas aí. Então os balões de fala, vocês sabem, vocês com certeza já viram, são aquelas representações, né, visuais ali do som da fala do personagem ou também do pensamento do personagem. Tá? Aquele é o famoso balãozinho. Só que esse balãozinho, ele não é só desenhadinho daquele jeito mais tradicional, ele pode aparecer de diversas formas, tá? Então, aqui a gente vai ter alguns exemplos aí de balão, que a gente vai chamar de balão padrão, tá? O balão padrão, ele é o balão mais simples que dá voz ali ao personagem, que representa a fala do personagem. Aqui, nesse caso específico, ele está desenhado de uma forma assim, mais reta, né? Mais retangular, assim. E esse rabinho, né, do balão, ele é meio que chamado de rabicho. Aqui, no caso, ele tem um desenho assim, mas tem umas ondulaçõezinhas assim, né? Ele não é só reto. Ou seja, esse tipo de balão padrão de fala, ele vai aparecer de diversas formas aí, a gente vai ver vários exemplos, todos eles têm a mesma função, que é mostrar, né, a voz, a fala aí dos personagens, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo de maneira de desenhar, né? E também outra coisa, né? Vou até voltar aqui. As fontes, ou seja, as letras, a forma como se desenha ou se escreve as letras também pode variar enormemente. Então, vocês não têm um jeito certo de fazer. Lembrem que a letra, o tipo da fonte, o formato, o estilo, vai impregnar, vai trazer aí uma característica, vai trazer informação visual também. Então, é muito legal vocês combinarem aí o tipo de fonte, o tipo de letra, para que combine com, sei lá, com a característica do personagem que está falando, com a característica de desenho que vocês estão fazendo. Pensem nisso também. Então, a gente está vendo aqui esse outro exemplo, do balão desenhado assim, já mais arredondado e tal. Mesma coisa, é a voz do personagem. Aqui a gente tem um exemplo de uma falta de balão desenhado. A gente tem apenas um risco e o texto, tá? Perfeito. Pode ser muito possível também. Aqui um tipo de balão que se agrega aí a outros. Então, a gente vê 3 balões que todos eles juntos compreendem a fala total do personagem, mais arredondado também, com um rabichinho ali mais específico, né? Diferente, só 2 linhas assim, não tem aquela pontinha no final. Ou seja, sendo a fala do personagem ali, né, representando a fala mesmo, né, o som da voz dele, a forma como vocês forem fazer, desenhar, a depender apenas do estilo e da proposta do trabalho de vocês. Aí agora a gente vê um outro tipo de fala, né? Então, esses balões que vocês estão vendo aí, eles têm esses detalhes de estarem como se fosse, esqueci o nome, não é pontilhado, mas você vê que ele está fragmentado, né? Como se eles estivessem meio abertos, né? Eles não estão totalmente fechados. Então, geralmente, a gente vai ver esses balões assim, com esse estilo, desenhados dessa maneira, para representar uma voz mais baixa. Então, tipo, sussurrando. Então, eles estão falando baixo. Então, não tem a força, né, a nitidez ali do contorno de um balão de fala padrão. Representa dessa maneira. Hoje, eu já vejo tracejado. Obrigado, Regiane. Tinha esquecido essa palavra. Tracejado. Isso. Hoje, eu vejo também muita gente fazendo, quando querem
mostrar o sussurro, eles fazem a opacidade, ou seja, a letra ela fica mais clarinha, porque aí eles brincam com essa coisa tipo da relação do visual com o sonoro. Então, pelo fato da gente não conseguir ver tão bem, pela letra estar mais clara, é como se não estivesse dando para ouvir tão bem. Então, eu vejo isso sendo usado também, que eu acho que é uma solução inteligente, mas o tracejado ele é entendido também como um som mais baixo. O grito, então, o grito ele vai ser desenhado diferente porque a gente não tem o som no quadrinho. Então, tentar emular um pouco essa qualidade vai trazer mais força, né, pro nosso quadro. Então, no caso que vocês estão vendo nesse quadro aí, os personagens gritando meio juntos, e o balão, ele possui umas formas, assim, umas pontas mais agudas, assim. Nesse exemplo, nesse caso específico, pode ser desenhado também de várias maneiras diferentes, mas o detalhe é o tamanho das letras. Então, a gente vai ter um tamanho maior mesmo para as letras, e no caso, tipo, até um desenho para essas letras especial, uma colorização, é para enfatizar que está sendo alto ali, que eles de fato estão gritando, tá? Então, pode variar no estilo, mas sempre vai ter essa característica de ser algo grande e chamativo. O pensamento, a gente vai ter esse balãozinho todo com essas ondinhas, assim, parecendo uma nuvem, e o rabicho dele vai ser essas bolinhas, né? É como se tivesse se gerando quase que numa outra materialidade, outra forma mesmo de matéria ali, por se tratar do pensamento. Então, não é a voz. Então, a diferença é que esse balão, ele não representa som dentro do quadro. Então, é uma coisa que é uma troca só entre o personagem do quadrinho e o leitor do quadrinho. Se tivesse outro personagem aí dentro desse quadro, esse leitor ele não estaria ouvindo essa fala. Então é muito interessante, é quase que uma troca secreta entre o personagem e nós que estamos lendo. Então ele tem uma característica toda diferente. Dá para fazer o que a Pietra fez, usar essa ideia do estilo de desenho desse quadrinho aí de pensamento, com essas ondinhas, para o próprio quadro, né? Então, tipo, o personagem pode estar pensando em imagens também, tá? Então, esse arranjo aí, esse tipo de desenho, né, essas ondinhas, assim, ele sempre vai estar ligado a essa questão da imaginação, seja para um balão de pensamento ou até para um quadro mesmo. Aqui a gente tem um exemplo de como fazer um balão representando sons de aparelhos eletrônicos, tá? Porque é legal diferenciar. Vejam que esse balão aí, ele representa o som que está saindo de uma espécie de rádio ali. Então ele é todo pontiagudo, e o rabicho dele também, ele lembra um raiozinho. É para fazer uma aproximação aí à questão da eletricidade mesmo, tá? Então, é interessante a gente fazer essa distinção de um balão normal para um balão diferenciado, quando se trata de aparelhos eletrônicos, telefone, rádio, celular, coisas desse tipo, para que rapidamente o leitor ele entenda que não é um personagem que está falando dentro do quadro, e aí o balão o rabicho foi colocado no lugar errado, ele entende exatamente que está vindo de uma fonte assim, eletrônica. Então, por isso que se faz essa diferenciação no desenho do balão. Esse exemplo aqui é de voz especial. Isso aqui é mais incomum, mas é possível vocês verem aí, assim, nos quadrinhos que vocês encontrem, personagens que têm um tipo de elementos, sei lá, são especiais de alguma maneira.
E é importante para a narrativa isso ser visto, tá? Então, você vai mudar, às vezes, a fonte do balão, a cor da letra, a fonte do balão não, a fonte que está no balão, a cor da letra, o tamanho da fonte, porque aquele personagem ele tem uma aura diferente, enfim, é importante que você faça essa distinção. Esse personagem não fala igual aos demais, então você precisa mostrar isso de alguma maneira, então você mostra graficamente da forma que você achar melhor, mas que se distingua, né, que fique diferente ali do resto dos personagens. Aqui, no caso, foi feito o uso da cor vermelha, enquanto os outros personagens, aí eles, a cor da fonte é preta. Aqui a gente tem... Só complementar aqui, né? Eu acho que essa parada das cores pode funcionar muito bem quando tem, tipo, muito personagem falando. Fica mais fácil de distinguir. Eu vi isso em alguma obra, não lembro qual. Mas é uma curiosidade. Eu mostrei. Não, tem isso. não, tirando a que você mostrou, eu tinha visto isso em outra obra. Uhum. Tipo, antes, assim. Uhum. Enfim. Mas enfim, mas é bem possível. Tem que usar entendendo como que isso vai casar. Você tem que saber usar mesmo, realmente. Mas sim, eu acho que pode ser muito explorado isso aí. Legal. Aqui a gente tem um quadro que já é a narração, né? Então, quando a gente tem um narrador falando alguma coisa, dizendo alguma coisa de fora da obra, né? Ele não é uma voz, não é um personagem que está falando lá dentro. É um texto do narrador. Ele vem nesses balões, assim, que geralmente eles são retos. Aqui, no caso, ele está bem gráfico, como se fosse umas folhas de papel ali, meio que dobradas, mas tem essa função de mostrar essa voz de um narrador externo na obra, tá? Onomatopeias. Onomatopeias já é a representação gráfica do som no quadrinho, não necessariamente só da voz do personagem. Então, aqui a gente tem uma página inteira e repleta aí com onomatopeias diferentes. É o barulho das coisas. Então, é o barulho da coisa quebrando, é o barulho do cara caindo, o soco que ele está dando, enfim. O som das coisas que estão acontecendo dentro do quadrinho, desenhados, tentando representar o próprio som. Então, tipo, o crash é meio que para batida. Então, pensa, tipo, que som que tal coisa vai fazer, e se você fosse escrever esse som, é essa a palavra que vai ser a nossa onomatopeia. Geralmente ele é desenhado também de acordo com o volume. Então, se é uma coisa muito alta, um som mais estrondoso, ele vai estar também bem grande, tá? Outro exemplo que é possível a gente fazer e ver por aí é você transformar uma palavra graficamente, incluindo aí a sensação específica que você quer passar. Então, aqui a palavra escrita é calor e foi desenhada, né, meio que derretendo. Então, já, tipo, trazer esses elementos de caracterização para a forma como você vai desenhar essa palavra aí. Também pode fazer o uso disso. Outra coisa que a gente pode ver também, que vocês podem explorar, é a questão dos títulos e também de criar logos para suas histórias. Então, às vezes, no começo da história, você colocar sei lá, vamos dizer, igual a gente tem na Turma da Mônica, né? Sempre a parte onde aparece ali Cebolinha, aí tem o Cebolinha escrito lá quase como a logo dele. Você explora isso de uma forma que o seu leitor ele já acostume, sempre que ele vê aquilo escrito daquele jeito, ele sabe que se trata daquela história lá ou daquele personagem. Então é uma possibilidade. No título, sei lá, se é só o título da obra, brincar também. Se é uma obra de terror, então esse título ele já vem com um desenho muito específico ali nas letras que já demonstre
qual é o teor ali, qual que é o tema principal que você vai ver a seguir aí. Tá? É isso, passei rápido, mas a gente vai fazer o uso disso nos exercícios, tá? Vamos fazer uma pausa, para a gente dar uma descansadinha, tomar uma água de 10 minutinhos. Então, agora é 19h33, então quando for 19h43, a gente volta, tá certo? Aí tira a foto e a gente continua, tá certo? Só de curiosidade, eu vou te mandar no WhatsApp ali como que eu tô resolvendo os balões de fala do meu quadrinho sem texto. Então Eu vou te manda, mandar fiquei ali. curioso. Manda, manda. Então é isso, galera. Então, 19h43 a gente volta, beleza? Até mais. Fala, pessoal, voltei. Por favor, quem puder abrir aí as câmeras, vou fazer aqui a nossa fotinho, rapidinho. Deixa eu ver. Calma aí, eu tô Vai lá. arrumando aqui, posicionando ela. Uhum. É bom ver vocês, é uma pena que vocês deixam tudo fechado o tempo inteiro. Eu não vou deixar aberto o tempo inteiro não, porque o celular não fica apoiado aí e ficar gravando o teto. Tá, então, peraí. Aí, galera, então, 1, 2, e Acho que vai ser. pronto, galera. Muito obrigado. Então, não, peraí, deixa eu tirar aqui da Bilene que apareceu agora. Isso, pronto. Então, vamos lá. Como eu sei que o tempo, né, de vocês, de todo mundo é corrido e tal, então vamos fazer uma atividade juntos aqui, tá? Para a gente não precisar fazer só sozinhos em casa. Então, vamos fazer uma atividade aqui juntos. Então, para treinar essa coisa aí do diálogo, tá? Vou colocar aqui uma página. Vocês têm também na apostila, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês verem. É uma página que tem 1, 2, 3, 4, 5 quadros aí, e tem balões de fala, balões padrão, mas não tem os textos. Então, Nossa, eu lembro desse, eu fiz um negócio genial. Então a gente tem aí 15 minutinhos. Vamos fazer aí, tirar 10 minutos para. Quem está no computador, abre aí um documento aí e comecem a pensar nos balões aí de fala dessa narrativa. Primeiro, leiam essa página visualmente. Vejam o que está acontecendo. Vejam a dinâmica, né, o desenvolvimento, o que vai acontecendo. Eu vou dar uma aumentada aqui para vocês visualizarem melhor. Então, olha, a gente começa aqui nesse primeiro quadro, a gente tem a personagem ali à esquerda, o personagem à direita, os dois falam alguma coisa, aí aqui a gente... E percebam também o personagem central aí, o mordomo aí, o garçom, né, vamos supor que eles estão em casa. E aí, temos aí nesse segundo quadro a personagem aí falando um pouco mais, vejam que tem 2 balões aí. Continua ela falando. Aqui a gente tem uma resposta dele. E aí, nesse último balão aí, a gente tem uma mudança brusca aí de comportamento. Então, tendo essa ideia já da possibilidade aí do que aconteceu, peguem em papel, se vocês não podem abrir um documento, se não abrem um documento aí, e vamos começar. Vamos até ali 5 minutos aí para as 8. Comecem a desenvolver. Vou ficar em silêncio aqui agora, vocês vão, pelo menos, pensando em como vocês podem resolver. E aí a gente dá uma olhada no que vocês fizeram. Tá certo? Então, é isso. Vou até fechar minha câmera aqui para deixar vocês trabalhando um pouco, tá? Depois, se quiser, eu posso mostrar o meu que eu tinha feito no papel, porque eu tenho a apostila aqui. Eu tenho a apostila aqui. Total. Já pega ela aí que a gente olha. Valeu.
Pronto, pessoal, deu tempo aqui. Então, a pergunta: teve alguém que conseguiu completar aí todos os balões? Quem conseguiu fazer todas as falas? Ó, o William colocou. Então, massa, William. Vou ler aqui, tá? Então, diálogo. Ela. E toda a família está se perguntando o que fazer agora. Aí ele responde: perfeitamente, querida. Ela. O quê? Você está prestando atenção, Manuel? Manuel? Sim, exatamente, querida. Chega, acabou para mim. Perfeito, William, perfeito. Pegou muito bem o clima da cena aí, né? Que há um um acesso ali, ela fica mais ríspida ali, mais nervosa no último quadro. E aí eu gostei muito como que você foi construindo isso de maneira simples, sem elaborar muito, né? Sem criar coisas muito assim, devagar muito, usou bem aí o recurso de falas mais rápidas ali. Então, adorei. Acho que encaixou perfeitamente. O Marconi está colocando aqui. Porque ele foi pro mesmo lado que a maioria da galera foi, né? Sim. Na última vez, que, tipo, eu Você acho que tá todo mundo, quando olha pra isso, interpreta, tipo, algo mais, tipo, como se fosse uma família, ou como se estivesse rolando alguma treta realmente de fundo, né? Sim. É Você tá com muito o seu isso. aí, ô Calhão? Quer ler pra gente? Eu tô procurando aqui. Ah, pô, achei que tava na mão. Então, Tem algum pra ler? o Marconi colocou a primeira fala, né? Ela falando, tem visto sua mulher? E aí ele colocou só isso. A Fernanda não conseguiu, mas você conseguiu fazer alguns. Não tem Pronto, problema. aí, deixa eu ver. O Ó, garçom não, o mordomo está meio que estranhando o casal, mas com a mão no queixo, né? E ela diz: tem visto sua mulher? Aí ele responde: ela me ligou ontem. Ela diz: ligou, foi? Disse o quê? Diga, ela pergunta. E ele sem falar. Aí depois ele resolveu falar. Ela disse que vai voltar. Aí ela joga o lenço no chão, na mesa, e diz: para mim chega. E sai. sim, sim, sim. Perfeito, também. Resolveu muito bem, concluiu da mesma maneira bem coerente com o que a cena aí propõe, né? Então, adorei. A proposta era mais só para exercitar, para vocês trabalharem um pouco essa coisa de perceber como que o texto ele precisa casar, né, com a ação, com a movimentação, com a imagem que a gente está Eu, vendo. Pois não, eu terminei de fazer aqui. por favor. Posso eu mostrar o meu aqui antes, rapidinho? Que eu já vou sair, basicamente. Então vai lá, Que eu Caleb, tenho depois um vai dar o negócio seu. aqui agora. Tá. Eu só vou transmitir aqui, ó. Deixa eu só arrumar minha câmera. Onde que inverte a câmera? É aqui. Dá pra enxergar o meu papel direitinho? É melhor você falar. Pera aí que tô tentando focar. Aí, ó. Que é estranho esse negócio aqui. É melhor você falar. Aqui, ó. Mas dá pra ir vendo, ó. A Mas personagem, ela olha assim, ela fala: fiquei sabendo que tem um fantasma por este restaurante. Sério? E como ele se parece? Acho que um mordomo, idoso, de terno, cabelo branco, calvo. E se ele estiver bem aqui? Eu vou encontrar ele agora. Assim que termina. exato. Basicamente é isso, né? Mas aqui tem um easter eggzinho. Não sei se vai dar pra gravar isso aqui. Cadê? Aqui, ó. Eu burlei a lógica dos quadros e coloquei 3 pontinhos no mordomo, como se eu estivesse pensando. Uhum. Que a ideia foi justamente essa, fazer como se o mordomo fosse um fantasma aqui. E Exatamente. provavelmente só esse cara estaria sabendo dele. Exatamente. É isso que ele quis dizer quando ele falou assim: todo mundo foi para essa coisa de ser um problema ali meio que familiar, e ele teve essa ideia de incluir um fantasma no meio e tal, que foi Cara, muito eu não criativo. lembro como que eu tive essa ideia, mas eu lembro que, tipo, eu fiquei sem ideia completamente. Todo mundo fazendo e alguém falou alguma coisa e me deu um gatilho. Eu falei, é isso.
pensou Foi muito espontâneo. saiu, né? Aproveitou ali o Sim. gancho, sei lá, de repente alguém falou alguma coisa. Uhum. E é bacana fazer esses exercícios que não tem nada a ver, que são soltos, assim, né? Para, de repente, provocar, estimular de alguma maneira, assim. Então, sei lá, tem essa possibilidade também. Cláudia, por favor, fala pra gente como é que você fez o seu diálogo. Ah, tá. Vou fazer só a leitura, tá, gente? Então, o primeiro quadro aí. Às vezes, você me impressiona. Lá vem você. Aí a mulher continua. Quantas vezes já te pedi para não deixar vestígios tão óbvios? Já te avisei. E ele responde, e a cabeça da sua mãe? Pensa que não sei o que você fez? E ela fica irada. Diz, o quê? Mas foi você que me forçou a tudo isso. Muito macabro, né? Muito legal também. Sinistro, hein? Muito bacana. E eu tô impressionado que vocês resolveram rápido, assim, né? Saiu coisas criativas, bem escritas, coerentes com o que a gente está vendo, e desenvolveram bem rapidamente. Vocês estão mandando muito bem, gente. Achei legal, né? Porque lá no curso presencial você deu um mó tempão, assim. Acho que Por foi isso que eu tive meia essa hora. ideia. Sim, por isso que eu tive essa ideia. Eu fiquei boiando ali. Genial. A galera resolveu bem rápido até. Nossa, então, de parabéns mesmo. Aqui no chat, a Bilene colocou, então vou ler, provavelmente ela não está podendo. Então, começa assim, ela falando, estive pensando em como você tem lidado com os negócios. A empresa de seu pai não está tão lucrativa quanto antes. Aí ele responde, você mal retornou e já está colocando as cartas na mesa. Ela diz, não seja insolente, querido. Você sabe que estou pensando no melhor para a família. Você não acha? Aí ele fala, acho que as coisas melhorarão quando você se retirar do que não lhe pertence, querida. Aí ela, você nunca vai conseguir se livrar de mim. Exatamente. Então cria essa tensão aí entre os dois e conclui perfeitamente aí naquele momento de uma revolta maior ali. Eu tenho a sensação de que alguém fez um muito parecido com isso. Você foi não a tem Débora. isso? Foi a Débora, né? Teve um negócio de família, assim. Empresa, Muito curioso. Isso é muito interessante. Tamires já deu boa noite, agora a Gils, vou ler a da Gils aqui. Começa assim, sim, senhora, boa noite. Como foi o seu dia de trabalho? Não, tá, agora eu entendi. A senhora... Peraí. Eu acho que talvez esteja para diferenciar... Não, vou ler do jeito que está aqui, vai, a gente tenta entender. Senhora, boa noite. Como foi o seu dia de trabalho? Senhor, tive um dia difícil. Estou cansado e não quero falar sobre isso. Ela. Desculpe, não queria te irritar. Só quero saber mais de você. Ela. Está gostando do jantar? Tá bom. Eu me esforço tanto para nada. Você é invencível. Quer dizer, então rolou aquela treta ali. Eu fiquei um pouco de dificuldade ali por causa dos pontos, mas deu para passar a mensagem também, Dilza. Muito legal. Aí a Érica... Será que caberia esse tanto de texto nos balões? Caberia, eu acho que pelo fato dos balões ali terem dois, eu acho que essa parte que está maior... verdade, realmente. Pois é, de fato. Que foi assim, a moça falando, né, boa noite, como foi o seu dia de trabalho? Depois o cara responde, tive um dia difícil, estou cansado e não quero falar sobre isso. Então, cabe esse ano. Sim, verdade. É que eu li tudo junto. E a Erika disse que não conseguiu pensar nos dois últimos, mas imagino ela contando algo importante e ele sendo grosso, né, com ela, seco, mas ainda não conseguiu definir. Perfeito, galera. O tempo foi bem curtinho mesmo, mas só para a gente ter uma experiência de fazer alguma coisa aqui durante a aula, para otimizar, para aproveitar o tempo que a gente já está aqui mesmo, né, então a gente já vai exercitar. Eu gostaria que, por favor, vocês só me enviassem isso, colocassem isso em alguma forma, né, passar isso para um documentinho de Word, sei lá, alguma coisa assim que vocês possam me enviar. O pessoal que já leu também, tá? Só para a gente ter registrado isso aí. O pessoal que não conseguiu terminar, que vocês façam. E, por último, para acabar, para a gente ir embora, tem, além disso, que vocês viram que foi rapidinho, foi tranquilo, tem mais uma atividade, tá? É uma atividade para a gente
exercitar aí a produção dos tipos de balões, tá? Que a gente viu aí os vários tipos de balões. Então, peço para vocês aí me entregar até a sexta-feira uma página, nesse formatinho aí que a gente está acostumado a fazer, que tenha no mínimo 5 tipos de balões diferentes. Então, tem que ter no mínimo 5 tipos aí que a gente viu. Padrão, sussurro, aparelho eletrônico, grito, tem que ter 5. Então, vocês vão ter que imaginar uma historiazinha aí que dê para usar, explorar todos esses tipos de balões aí. Perfeito? Dúvidas, galera, antes da gente ir embora? Essa atividade essa que a gente fez agora, é para mandar por e-mail? Por favor, aí você só escreve, né, o que você já leu para mim e me manda também, tá? Tá legal. E mais essa aí, As duas juntas, então. Isso. Tá. Isso, tá? Ok. Ah, Marília, pode ler o seu, claro, por favor. Eu vou ler aqui. Ela fala assim: eu não sei porque você insiste em comprar carne no preço que tá. Aí ele fala assim: os preços das coisas nunca foram um problema pra gente. Por que você vem sempre com essa conversa agora? Aí ela fala: se você prestasse atenção no que eu falo, você saberia que já faz uns dias que eu venho te pedindo para economizar. Depois perde o PlayStation e fica aí reclamando. Aí ele fala: por favor, me deixe aproveitar minha refeição. Nada disso me importa agora. Aí ela pega e fala: então perdeu, Playboy. Massa, já teve uma outra Curioso. tipo de relação aí entre os personagens, mas eu achei bem interessante, bem, teve esse ar até engraçado também. Sim. Adorei. Eu vou sair daqui agora, beleza? Beleza, Kalel, também estamos encerrando, gente. Tá. Adorei. Boa noite, gente. Até a próxima. Isso aí, adorei Valeu. mais uma vez aí estar com vocês, tá? A gente, hoje já estamos aqui na 6ª aula, né? Então a gente já, assim, pensa que faltam, acho que só mais 10, então, né? Mais 10 encontros aí. Pensem na premissa de vocês, já vão pensando o que vocês querem falar naquela página lá que a gente vai criar. A gente vai ter aulas ainda assim, tipo essas assim, que eu tenho conteúdo, a gente faz exercício, mas vai chegar um momento onde a gente vai focar na página que vocês vão criar. Então já vão tendo isso em mente, pensando o que vocês querem falar, de que maneira, que aí quando a gente chegar lá, a gente já está bem preparado. Aquele trabalho que a gente está fazendo, que a Dilsa trouxe, aquela ideia, a gente vai fazer também, tá? Vai ser algo que a gente vai trabalhar colocando todos esses elementos aí que a gente está aprendendo, está vendo, e a gente vai fazer também um pouquinho mais para frente. Tá certo, galera? Então, tem alguma dúvida? Alguém quer fazer um último comentário antes da gente ir embora? Dilsa, quer falar? Não? Não, então, dá boa noite para todo mundo, né? E a partir de amanhã eu organizo aqui, vou enviar todos os meus trabalhos. Legal, perfeito. Fico esperando, então. Então, gente, boa noite para todo mundo, tá? Até sexta. Sexta-feira. Isso. É isso aí. Abração, gente. Falou. Tchau, pessoal. Boa noite.